Hello, English students! Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do Teacher Dilo e hoje eu vou ensinar para você como fazer a estrutura do Simple Present, ou então do presente simples em inglês. Lembrando que esse vídeo aqui é mais focado para os meus alunos particulares de inglês. Então, nesses vídeos eu explico a estrutura do tópico gramatical que a gente está estudando naquela semana, e aí eu peço para o meu aluno anotar, dar pausas, anotar suas dúvidas, anotar a estrutura. Normalmente eu trabalho com a estrutura no afirmativo, no negativo, no interrogativo. E aí depois, durante a aula, então, que esse aluno vai ter comigo, a minha aula online particular, eu vou então revisar essa estrutura com ele, vou tirar as dúvidas, a gente vai fazer exercícios juntos e depois, no final da aula, então, a gente vai ter uma atividade de conversação. É assim que funcionam as minhas aulas particulares, certo? Se você quiser ter aula de inglês comigo, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que eu vou deixar passando aqui na tela, para você já ir falando comigo e agendar então as suas aulas de inglês particular comigo. Então, se você é meu aluno, não se preocupe em entender tudo agora, mas é importante que você assista, que você pause, que você tome notas, certo? Mas se você não entender aqui, não se preocupe aqui durante a aula, então a gente vai esclarecer todas as suas dúvidas. Então, bora pro vídeo. Primeira coisa que a gente precisa saber é quando que a gente vai utilizar então o presente simples em inglês. O presente simples normalmente é utilizado, muito comumente é utilizado para falar de rotina, para falar de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, eu vou para a escola, eu estudo de manhã, eu vou para a academia, eu acordo às 6, esse tipo de coisa. O presente simples também é utilizado para falar de verdades. Por exemplo, assim, a água ferve a 100 graus. A água ferve a 100 graus, o sol queima, esse tipo de coisa, sabe? Essas verdades absolutas. Mas vamos focar só na questão da rotina, ok? Vamos ver aqui um exemplo, então, muito prático de uma questão de rotina. Se eu pegar essa frase aqui, ó. I wake up at 6. I wake up at 6. Eu acordo às 6. O meu verbo aqui é o verbo wake up, ok? I wake up at 6. O meu verbo principal é o verbo wake up. Aqui ele está conjugado. Na verdade, o verbo é to wake up. To wake up. Lembrando que o verbo normalmente vai estar no infinitivo. Então, se a gente pegar aqui o verbo to wake up, ele vai estar no infinitivo. O que indica o infinitivo? Essa partícula to. O infinitivo em português é quando o verbo termina em ar, ir e ir. Então, acordar, comer, dormir, isso significa que o verbo está no infinitivo. Então, para conjugar um verbo em inglês, eu tenho que tirar ele do infinitivo. Porque se eu disser I to wake up at 6, eu vou estar dizendo eu acordar, lembra? Ele está no infinitivo, então ele vai terminar com AR. Eu acordar às 6. Então, se eu disser I to wake up, eu vou estar dizendo eu acordar às 6. Isso não está certo. Então, para conjugar o verbo, eu tenho que tirar o to. Daí fica I wake up at 6. O que quer dizer essa frase? Eu acordo às 6, ok? Vamos ver então um outro exemplo. My mother, né? My mother wakes up. My mother wakes up at 10. Então, na primeira frase, eu acordo às 6 e minha mãe acorda às 10. Lembrando que eu posso substituir aqui, ó, my mother, eu tô falando de quem? De she, certo? Aqui eu tô falando de I, eu, e aqui eu tô falando de she. Mas, se a gente focar no verbo em si, nos verbos em si, eu tenho wake up e aqui eu tenho wakes up. Qual a diferença entre I wake up e she wakes up? Se você disse que a diferença é a letra S, você acertou. Então aqui eu não tenho um S e aqui eu tenho um S. Então qual é a diferença em inglês quando eu estou falando de I e quando eu estou falando de he, she ou it? Sempre que eu for falar o verbo na terceira pessoa do singular, ou seja, he, she e it, eu preciso incluir o S junto com o verbo, na forma afirmativa
negativa ou interrogativa? Essa forma aqui, qual que é? Essa forma é a afirmativa, certo? Então essa é a primeira regrinha do presente simples. Sempre que eu for falar de I, you, we e they, eu não preciso colocar o S depois do verbo. Mas se eu estiver falando de he, de she e o it, eu preciso então acrescentar o S depois do verbo, certo? Então essa é a primeira regrinha do afirmativo. Vamos ver então como que a gente faz o negativo? Aqui eu tenho dois exemplos de frases no negativo. Vamos lá então. Ó. A primeira é I do not wake up at 6. Eu não acordo às 6. I do not wake up at 6. E she does not wake up at 10. She does not wake up at 10. E aí, qual a diferença dessas duas frases? Por que aqui eu digo don't e aqui eu digo does not? Se você falou que a diferença é porque aqui eu tenho she e aqui eu tenho I, você acertou. Então, quando eu estiver fazendo a forma negativa da frase e eu tenho o I, o you, o we e o they, eu vou utilizar então do not. Quando eu tiver mais uma vez he, she e o it, eu vou utilizar então o does not. Certo? Eu posso também contrair esse do not com dizendo don't. I don't wake up at 6. E eu também posso contrair esse does not dizendo she doesn't wake up at 6. Lembrando que aqui a forma dos verbos não muda, ó. Wake up, certo? O que vai estar indicando então que é o negativo é o meu verbo auxiliar do ou does mais o not. Isso que vai auxiliar, então, o meu verbo, a minha frase a ficar no negativo, certo? Então, em inglês, se a gente for pensar de maneira bem primária e racional, sem saber as regras, eu poderia dizer I not wake up at 6. Não posso, porque eu posso pensar eu não acordo às 6. Mas em inglês, infelizmente, não funciona assim. Eu preciso utilizar o verbo auxiliar do not. O do, nesse caso, não tem tradução, ele é apenas um verbo auxiliar que vai indicar o tempo verbal da frase. Então, muitas vezes, os verbos auxiliares não vão ter uma tradução na frase, eles têm essa função de indicar qual que é o tempo verbal da frase, qual que é a forma da frase, certo? Então, apesar de não ter tradução, eu preciso incluir. Mesma coisa se eu dissesse aqui, ó, she not wake up at 6. Não faz sentido isso. She not wake up at 6. Ela não acorda às 6. Mas infelizmente em inglês, mais uma vez, eu não posso dizer isso. Eu preciso acrescentar o don't, o doesn't. No caso, um erro muito comum também é os alunos falarem she don't. A gente vê muito em músicas. She don't, tarará, tarará, he don't, tarará, tarará. Mas tá errado, gramaticalmente tá errado. Eu preciso dizer she doesn't, he doesn't, it doesn't. Ok? E aqui, you don't, we don't, they don't. Ok? Vamos ver então agora a forma interrogativa do presente simples em inglês. Então aqui, mais uma vez, para a gente ficar dentro dos mesmos verbos e das mesmas pessoas, a gente vai transformar então aquelas frases que eram afirmativa e negativa em interrogativa. Vamos ver então como é que fica essa frase? A primeira frase vai ser Do you wake up at 6? Do you wake up at 6? E a segunda, Does your mother wake up at 6? Does your mother wake up at 6? E aí, qual é a diferença dessas duas frases? Mais uma vez, a diferença está nos verbos auxiliares do e does. Lembrando que eles não vão ter tradução nessa frase e sim vão estar indicando, então, que a frase é uma pergunta, uma interrogativa. O que indica, então? A posição dele. Eu vou começar, então, com os meus verbos auxiliares do e does. Mais uma vez, respeitando, então, o pronome, certo? Então, aqui, ó. Your mother é quem? É she. Né? Então eu poderia ter it, e eu poderia ter he, e eu teria que usar o does. Mais uma vez, aqui eu tenho you
E também eu posso usar com o they e também com o you, que está ali, né? O you, lembrando que o you pode ser você e vocês, e o I. Então essa é a diferença. Em inglês eu não posso simplesmente utilizar a entonação de pergunta que a gente utiliza em português. Eu não posso dizer assim, ó, you wake up at 6 e fazer essa entonação de pergunta. You wake up at 6 não vai estar não vai estar correto do ponto de vista gramatical. Então eu preciso utilizar o meu verbo auxiliar do para fazer essa pergunta. O do no comecinho da frase é o que vai indicar, ou does, que vai indicar então que é uma pergunta, certo? Não posso dizer também Your mother wake up at 6 e fazer essa entonação, não funciona. Eu preciso então do verbo auxiliar does para poder indicar então que é uma question, que é uma pergunta no interrogativo. Mais uma vez, então, o meu verbo principal vai continuar igual. Lembra que eu estou usando o S aqui já? Então eu não preciso colocar o S mais uma vez. Certo? Basicamente, então, as regrinhas gramaticais que a gente precisa saber para fazer a formação do presente simples em inglês são essas aqui. No afirmativo, no interrogativo e no negativo, certo? Lembrando, então, mais uma vez, que se você é meu aluno, a gente vai rever essas regrinhas durante a aula, vai fazer exercícios e depois a gente vai praticar a conversação com uma atividadezinha oral para a gente poder praticar a conversação, porque as minhas aulas são todas focadas em conversação. Lembrando, então, se você quiser ter aula de inglês comigo, só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu te passo todas as informações, valores, duração, como que funciona, como funciona a minha abordagem, ok? Se você é meu aluno, então, eu te vejo em aula. Pratique bastante, veja o vídeo várias vezes, anote as regrinhas, ok? E have a nice day, tenha um ótimo dia e eu vejo você em aula ou então no meu próximo vídeo. Tchau!